A noite não é um intervalo vazio entre um dia e outro. Ela é um território silencioso que se forma quando o movimento diminui e o controle começa a ceder. Quando o dia termina, não é apenas a luz que muda, o ritmo muda, o corpo desacelera sem pedir permissão, a mente perde parte da força que tinha durante o dia, as defesas ficam menos rígidas e aquilo que foi sustentado por horas começa a pesar de um jeito diferente. A noite revela o que o dia manteve em funcionamento. Ela não exige produtividade, ela não cobra respostas, ela não pede decisões. A noite expõe, não de forma agressiva, mas honesta. Pensamentos que ficaram suspensos durante o dia voltam a circular. Emoções que foram contidas encontram espaço. Preocupações que pareciam controladas ficam mais visíveis. Não porque algo piorou, mas porque o silêncio amplia o que estava escondido no barulho. Por isso, a noite não é fraca, ela é sensível. E todo território sensível precisa de cobertura. Não uma cobertura feita de vigilância, tensão ou esforço espiritual, mas uma cobertura que se estabelece pela permanência, algo que envolve sem exigir atenção constante, algo que protege sem precisar ser acionado. Existe um tipo de cuidado que só se manifesta quando você para de tentar conduzir tudo. Um cuidado que não depende da sua consciência ativa. Um cuidado que continua operando mesmo quando você dorme. A noite permite esse cuidado porque ela naturalmente diminui o controle humano. Durante o dia você sustenta. À noite você solta. E soltar não é descuido, é confiança. Confiança de que nem tudo precisa passar pela sua mente. Confiança de que nem tudo depende da sua atenção. Confiança de que há proteção que não se cansa quando você se cansa. A noite cria esse espaço não porque você pediu, mas porque o corpo e a alma sabem que não podem permanecer em alerta o tempo todo. Enquanto o ambiente escurece, algo se reorganiza por dentro. O que estava em tensão começa a buscar repouso. O que estava aberto procura fechamento. O que estava exposto procura abrigo. Não como reação ao medo, mas como movimento natural de retorno ao centro. Este momento não começa falando do que você sente. Ele começa reconhecendo onde você está. Você está em um território onde o esforço diminui, onde a vigilância perde função, onde o descanso não precisa ser conquistado. A noite não pede que você faça algo para merecer proteção. Ela apenas oferece o espaço onde a proteção já pode se manifestar. Não há necessidade de acelerar esse processo. A noite não responde à pressa. Ela trabalha em camadas lentas, profundas, silenciosas. Cada minuto dentro dela carrega menos exigência do que o anterior. Cada instante convida a um tipo de entrega que não exige palavras. Enquanto você permanece aqui, não há nada para observar, nada para medir, nada para verificar. A noite não funciona por avaliação, ela funciona por imersão. Quanto menos você tenta controlar, mais ela cumpre seu papel. A proteção que age neste território não faz barulho. Ela não anuncia. Ela não exige confirmação. Ela simplesmente envolve. Este é um espaço onde você não precisa vigiar a si mesmo, onde não é necessário manter a mente alerta, onde a cobertura não é ativada por frases ou pedidos, mas pela permanência tranquila. Permaneça, sem expectativa, sem esforço, sem condução. A noite sabe exatamente o que faz. E tudo o que ela pede de você é isso, ficar. Existe algo que quase ninguém percebe sobre o descanso. Ele não é um intervalo onde Deus se afasta. Ele é, muitas vezes, o exato momento em que Deus encontra espaço para agir sem interferência. Durante o dia, a consciência está ocupada. A mente decide, calcula, reage, antecipa. Mesmo quando há fé, ela costuma vir acompanhada de vigilância. Uma tentativa constante de manter tudo sob controle, inclusive o que não depende de nós.
O corpo acompanha esse ritmo. A respiração fica mais curta. A atenção nunca se desliga completamente. O dia é um território de condução. O sono muda isso. Quando você dorme, a condução cessa. Não porque você escolheu parar, mas porque o corpo sabe que não consegue continuar. O descanso interrompe o comando humano, e é exatamente por isso que ele não é vulnerabilidade. Ele é confiança aplicada. Mesmo quando você não formula essa confiança em palavras, o ato de dormir já é uma entrega silenciosa. Enquanto você dorme, você não dirige pensamentos, não organiza emoções, não reforça intenções, e ainda assim, tudo continua existindo. O coração continua batendo, a respiração encontra seu próprio ritmo, o corpo se reorganiza. O que foi desgastado começa a ser reparado sem que você participe ativamente. Isso revela algo profundo. Há processos que não precisam da sua intervenção para acontecer. Há cuidado que não exige sua consciência. Há proteção que não depende da sua vigilância. A Escritura associa descanso com abrigo não por acaso. O descanso cria um espaço onde a ansiedade não governa, onde o controle não lidera, onde a alma deixa de resistir. É nesse estado que a proteção se manifesta de forma mais íntegra, não como reação a uma ameaça, mas como continuidade da presença. Quando você dorme, você não está se afastando de Deus. Você está deixando de competir com Ele, está saindo do centro da condução. Está permitindo que aquilo que sustenta todas as coisas continue sustentando você, sem interrupção. Existe uma falsa ideia de que proteção exige alerta constante, como se baixar a guarda fosse perigoso. Mas o descanso verdadeiro não é baixar a guarda. É perceber que a guarda nunca esteve totalmente nas suas mãos. O sono não desliga a cobertura, ele a evidencia. Enquanto você dorme, a mente não cria cenários. O coração não antecipa perdas. A alma não precisa provar nada. O silêncio interno abre espaço para uma presença que não precisa ser percebida para agir. Há um tipo de segurança que só se torna plena quando você não está tentando monitorá-la. Por isso, a proteção mais profunda não acontece quando você está tenso, atento, tentando garantir que tudo fique bem. Ela acontece quando você confia o suficiente para descansar. Quando você permite que o cuidado continue mesmo sem a sua participação consciente. Este momento existe para isso. Não para te ensinar algo novo, mas para te lembrar de algo antigo. Você não foi feito para sustentar tudo. Você não foi criado para vigiar a própria existência. Há uma proteção que permanece quando você se permite dormir. Permaneça nesse ritmo, sem esforço, sem tentativa. Algo já está acontecendo enquanto você não tenta controlar. Existe uma maneira muito comum de se aproximar do Salmo 91 que parece correta, mas acaba limitando a experiência profunda que ele oferece. Muitas pessoas recorrem a esse salmo como quem aciona um mecanismo de defesa, como se fosse algo que se ativa apenas quando há perigo, quando o medo aparece ou quando a sensação de insegurança se instala. O salmo vira resposta, reação, escudo levantado às pressas. Mas o Salmo 91 não foi escrito para ser usado assim. Ele não começa falando de ataque, de ameaça ou de crise. Ele começa falando de permanência, de alguém que habita, de alguém que permanece. Antes de qualquer promessa existe uma posição interior. Antes de qualquer proteção descrita, existe um lugar onde se vive. Habitar não é visitar. Habitar não é recorrer. Habitar é permanecer mesmo quando não há urgência. Quando o salmo é tratado como defesa, ele se torna algo externo, algo que você precisa lembrar, repetir, declarar, mas quando ele é entendido como morada, ele se torna ambiente, ele envolve, ele sustenta, ele não depende da sua reação emocional para funcionar. Proteção, nesse contexto, não é algo que Deus entrega depois que você pede. É algo que já está presente onde você escolheu permanecer.
Não é uma resposta que chega no meio da noite, é o próprio espaço onde a noite acontece. A ideia de habitar muda tudo, porque retira o esforço. Não há ativação, não há intensidade exigida, não há vigilância constante, há apenas permanência silenciosa. Você não entra no Salmo 91 para se defender de algo. Você vive nele porque é ali que a alma encontra repouso. Quando a proteção é entendida como ambiente, ela deixa de ser ansiosa. Ela não reage ao perigo, ela antecede. Ela envolve antes que qualquer ameaça seja percebida, e por isso ela não gera tensão, ela gera estabilidade. É nesse ponto que muitas leituras se tornam superficiais, porque querem resultado rápido, querem sensação imediata, querem resposta visível. Mas o Salmo 91 trabalha em outro nível. Ele não acelera, ele aprofunda, ele não responde à pressa, ele responde à permanência. Habitar é aceitar que você não precisa estar em alerta para estar protegido. É confiar que a segurança não depende da sua capacidade de antecipar riscos. É permitir que a cobertura seja constante, não reativa. Quando você permanece, não há esforço para se sentir seguro. A segurança deixa de ser um objetivo e passa a ser o pano de fundo. O descanso acontece porque não há nada para provar. A mente desacelera porque não precisa sustentar nada. O corpo relaxa porque não está em modo de defesa. Esse é o ponto em que o Salmo deixa de ser texto e se torna lugar. Um lugar onde você não entra com urgência, mas com quietude. Onde você não pede abrigo, porque já está abrigado. Onde a noite não é ameaça, mas extensão da mesma presença. Enquanto você se aproxima desse entendimento, algo se desloca por dentro. A proteção deixa de ser algo que você espera que aconteça. Ela se torna algo que simplesmente permanece. E isso muda completamente a forma como você atravessa o descanso. Não há nada para ativar agora. Não há nada para repetir. Não há nada para forçar. Há apenas um lugar para permanecer. À medida que a noite avança, o corpo naturalmente começa a soltar o que ficou preso ao longo do dia. Não é algo que você precisa conduzir. É um movimento orgânico. O dia exige respostas, decisões, presença constante. A noite permite outra coisa. Ela permite que o que ficou pendente não precise ser resolvido agora. Preparar-se para o descanso não significa organizar pensamentos nem concluir sentimentos. Significa permitir que o dia termine por dentro. Muitas vezes, o que impede o repouso não é o que aconteceu, mas o que continuamos tentando sustentar mentalmente. Conversas repetidas, situações não resolvidas, expectativas que ainda giram na mente como se precisassem de resposta imediata. A noite não pede resolução, ela pede soltura. Soltar o dia não é esquecer, é reconhecer que há coisas que não precisam atravessar a noite com você. O corpo entende isso antes da mente. Por isso, ele começa a buscar posições mais confortáveis. A respiração tenta se aprofundar sozinha. Os músculos pedem menos tensão. Existe um chamado silencioso ao repouso que não vem em forma de ordem, mas de convite. Permitir o descanso interior é aceitar que nem tudo precisa ser carregado até o fim do dia. Há pensamentos que podem ficar onde estão. Há preocupações que podem esperar. Há responsabilidades que não precisam ser vigiadas durante a noite. O descanso começa quando a vigilância perde função. Não há nada que você precise fazer agora para dormir melhor. Não há técnica a aplicar. Não há ritmo a controlar. Apenas reconhecer que o dia já cumpriu o que podia cumprir. O que ficou em aberto não exige sua atenção neste momento. Ele não desaparece, mas também não governa a noite. A vigilância constante cria um tipo de cansaço que não se resolve com esforço. Ela se resolve quando a alma entende que pode parar.
A noite oferece esse entendimento de forma silenciosa. Ela cria um ambiente onde o controle perde relevância e a confiança encontra espaço. Enquanto você permanece aqui, não há necessidade de acompanhar pensamentos nem de afastá-los. Eles podem passar sem que você os siga. A noite não exige limpeza mental. Ela apenas diminui o volume. E quando o volume diminui, o que realmente importa começa a se destacar. Preparar-se para o descanso é permitir que a mente não precise concluir nada. É aceitar que a segurança não depende da sua atenção contínua. É reconhecer que há uma presença que permanece mesmo quando você não está consciente dela. Esse espaço que se abre agora não é vazio, ele é preenchido por quietude. Uma quietude que não pressiona, não cobra, não exige, apenas envolve. Quanto menos você tenta conduzir esse processo, mais naturalmente ele acontece. A noite não precisa ser entendida. Ela precisa ser atravessada com permissão. Permita que o dia se feche sem arrastar tudo com ele. Permita que o corpo encontre o ritmo que procura. Permita que a mente desacelere sem esforço. O descanso começa quando você não tenta fazê-lo acontecer. Fique, sem condução, sem expectativa. O espaço já está preparado para o que vem a seguir. Agora, as palavras não entram para ensinar. Elas entram para permanecer. O Salmo não se apresenta como explicação, mas como presença contínua. Ele não exige atenção ativa. Ele não pede interpretação. Ele se move no ritmo da noite, acompanhando o descanso que já começou a se instalar. A leitura acontece de forma lenta, porque não há pressa. Cada frase encontra espaço antes da próxima surgir. Não há necessidade de compreender tudo. O texto não trabalha apenas no pensamento. Ele atravessa camadas mais profundas, onde a mente não precisa acompanhar para que algo aconteça. Enquanto as palavras seguem, elas não competem com o sono. Elas caminham ao lado dele. O Salmo não chama para vigilância, ele não convoca alerta, ele descreve um lugar onde a alma pode repousar sem precisar provar nada. Um lugar onde a proteção não é reação, mas condição permanente. O ritmo desacelera naturalmente. A voz se torna mais baixa, as pausas ficam mais longas, não há interrupção para explicar promessas, nem para destacar trechos. O texto age por imersão. Ele envolve o ambiente, ele preenche o espaço que a noite abriu. Cada parte lida não busca gerar emoção. Ela sustenta estabilidade. O efeito não é imediato nem intenso. Ele é progressivo, quase imperceptível. A mente começa a soltar o esforço de acompanhar. O corpo aceita o descanso que já vinha pedindo. A atenção se afrouxa sem se perder. O salmo continua mesmo quando você não acompanha mais conscientemente. Ele não depende da sua escuta ativa. Ele permanece enquanto o sono se aproxima. As palavras seguem fazendo o que sempre fizeram, independentemente de serem observadas. Nesse ponto, não há distinção clara entre estar ouvindo e estar dormindo. E não é necessário que exista. O Salmo não exige esse limite. Ele foi feito para ser morada, não evento. Para ser ambiente, não estímulo. Enquanto a leitura avança, o silêncio entre as palavras também age. Não é um vazio, é espaço para que o descanso se aprofunde. A noite acolhe esse ritmo. O corpo responde. A respiração encontra um fluxo mais solto. A mente não precisa concluir nada. Não há nada a ser retido. Não há nada a ser repetido. As palavras cumprem seu papel simplesmente permanecendo. A proteção não é anunciada. Ela se estabelece silenciosamente, como sempre fez. Permaneça nesse fluxo, sem esforço para acompanhar, sem expectativa de sentir algo específico. O salmo continua. E você pode descansar dentro dele. À medida que o silêncio se aprofunda, algumas palavras surgem, não para criar movimento, mas para estabilizar o espaço que já foi formado.
Não são frases de confronto nem declarações de força. São afirmações suaves, quase como lembretes discretos de algo que já está em funcionamento. Essas palavras não disputam atenção. Elas não interrompem o descanso. Elas entram como quem ajusta o ambiente, como quem fecha suavemente uma porta que já estava quase fechada. Não há guerra sendo travada. Há continuidade sendo confirmada. A cobertura não precisa ser reforçada com intensidade. Ela se mantém pela permanência. As declarações não tentam convencer a mente. Elas apenas acompanham o ritmo do repouso, substituindo qualquer ruído residual por uma sensação de estabilidade. Segurança não é tensão. Segurança é ausência de vigilância. Essas palavras não falam de ameaças nem de oposição. Elas falam de abrigo, de companhia, de presença constante. Elas não dizem o que você precisa fazer. Elas apenas afirmam o que já está acontecendo. Enquanto o corpo descansa, algo permanece atento, sem esforço. A mente não precisa analisar essas frases. Ela pode deixá-las passar como um fundo sonoro tranquilo. Não há necessidade de responder internamente. Não há necessidade de concordar ou discordar. A função delas não é gerar resposta, mas sustentar o ambiente. À medida que o sono se aprofunda, as palavras se tornam mais espaçadas. O espaço entre elas cresce. O silêncio passa a carregar mais do que o som. E isso é intencional, porque é no silêncio que a noite cumpre seu papel completo. Não há pressa em preencher cada segundo. Não há necessidade de manter estímulo constante. A continuidade não depende de volume. Ela depende de presença. E presença não faz barulho. Essas afirmações existem para que, mesmo no intervalo entre pensamentos, haja um fundo de tranquilidade. Mesmo quando a consciência se afasta, algo permanece estável. Mesmo quando o sono se instala por completo, a cobertura não se dissolve. Você não precisa se manter acordado para isso funcionar. Você não precisa acompanhar até o fim. Você não precisa perceber quando o sono chega. A continuidade não exige testemunhas. Enquanto o corpo repousa, o ambiente permanece envolvido por essa quietude firme. Nada precisa ser defendido, nada precisa ser explicado, nada precisa ser resolvido agora. A noite segue seu curso natural, sustentada por algo que não se apressa. Se alguma palavra ainda for percebida, ela chega como um sussurro distante. Se não for, o silêncio faz o mesmo trabalho. Ambos conduzem ao mesmo lugar. Um lugar onde não há exigência de consciência plena. Um lugar onde o descanso é permitido por inteiro. Permaneça sem acompanhar. Permaneça sem vigiar. Permaneça sem esperar. A cobertura não depende da sua atenção. Ela continua mesmo quando você dorme. O silêncio agora não é ausência. Ele é o próprio ambiente. Tudo o que precisava ser dito já encontrou espaço. Tudo o que precisava ser afirmado já se acomodou. O que permanece não é som, é estabilidade. Neste ponto, a noite assume completamente. O corpo já não responde às palavras como antes. A mente não tenta acompanhar. E isso não interrompe nada, pelo contrário, é aqui que o processo se completa, quando não há mais esforço para ouvir, nem intenção de permanecer acordado. O silêncio protegido não exige música constante, nem voz contínua. Ele se sustenta por si. A quietude não é frágil, ela é firme. Existe uma diferença entre silêncio vazio e silêncio guardado. Este não se dispersa, ele envolve. De tempos em tempos, poucas palavras podem surgir, não para despertar, não para conduzir, não para orientar, apenas para lembrar o ambiente de si mesmo. Elas aparecem com leveza, quase imperceptíveis, como alguém que passa pelo cômodo apenas para confirmar que tudo está bem. Entre esses intervalos, o silêncio continua fazendo o trabalho mais profundo. Ele permite que o corpo entre em ciclos naturais de descanso. Ele permite que a mente solte o último fio de atenção.
Ele permite que a noite seja atravessada sem resistência. Nada precisa acontecer agora, nada precisa ser sentido, nada precisa ser confirmado. A proteção não depende da consciência. Ela não se enfraquece quando você dorme. Ela não se ausenta quando o silêncio se instala. Pelo contrário, é nesse espaço que ela se torna mais evidente, justamente porque não encontra interferência. Se o sono já chegou, este espaço continua existindo sem você precisar acompanhá-lo. Se ainda há algum resquício de atenção, ele não precisa ser direcionado a nada específico. O silêncio não pede foco, ele pede permissão. Tudo aqui foi pensado para não interromper o descanso, para não provocar alerta, para não estimular retorno à vigília. O ambiente permanece constante, estável, previsível. Isso permite que o corpo confie, que a mente solte, que a noite cumpra seu papel inteiro. Você não está desprotegido no silêncio, você está envolvido por ele. O tempo passa sem ser notado, a noite segue sem ser observada. O descanso acontece sem precisar ser conduzido, e isso é suficiente. Permaneça como está, sem esforço para ouvir, sem esforço para dormir. O silêncio segue cuidando do que precisa ser cuidado. Nada aqui precisa ser encerrado de forma perceptível. Não há um ponto claro onde algo termina, porque o que foi criado não depende de um fechamento consciente. O ambiente já está estabelecido, a noite já está selada, e aquilo que precisava permanecer continua, mesmo sem ser notado. Você não precisa verificar se está protegido. Você não precisa confirmar se funcionou. Você não precisa acompanhar até o último instante. A proteção verdadeira não exige testemunho. Ela não se anuncia quando começa, nem se despede quando o tempo passa. Ela permanece. Silenciosa, constante, inteira. Assim como a noite que segue seu curso sem pedir atenção. Se o sono já chegou, nada muda. O que foi formado não se desfaz com a inconsciência. Se o corpo ainda repousa entre estados, não há urgência em atravessar para nenhum lugar específico. Este espaço não empurra, ele sustenta. Não existe exposição aqui, não existe vigilância necessária, não existe algo que precise ser guardado por você. A cobertura não depende da sua memória, nem da sua atenção, nem da sua capacidade de permanecer acordado. Ela se mantém porque não foi construída sobre esforço humano. Ela se mantém porque não precisa de reforço. A noite não é um intervalo frágil. Ela é um campo estável, onde o descanso acontece sem ruído, onde o corpo encontra ritmo, onde a mente solta o último resíduo de controle, onde a alma não precisa explicar nada. Você não atravessa esta noite sozinho. Mas também não precisa estar consciente dessa companhia. Ela não exige reconhecimento. Ela não se retira quando você adormece. Ela não diminui quando o silêncio cresce. Tudo o que precisava ser fechado, foi fechado. Tudo o que precisava ser coberto, está coberto. Tudo o que precisava permanecer, permanece. Não há instruções a seguir daqui para frente. Não há algo que você precise fazer ao acordar. Não há expectativa de resultado imediato. O que age aqui não trabalha por prova, trabalha por continuidade. Se em algum momento você retornar a este espaço, ele estará como agora, não porque foi mantido, mas porque nunca foi interrompido. Este lugar não depende da sua presença ativa. Ele existe para quando você precisa descansar. A noite segue, o descanso aprofunda, o silêncio permanece. Você não está exposto, você não está só, você está guardado. E nada precisa ser dito além disso.